Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu quero louvar e adorar o Teu nome por essa oportunidade tão linda e maravilhosa de estar aqui, Senhor Deus, diante dessa câmera de celular, fazendo uma oração pela vida de tantas pessoas preciosas que vão ouvir essa oração. Senhor, a maioria delas eu não conheço, mas elas são conhecidas pelo Senhor. O Senhor está vendo e eu peço que a paz do Senhor, que a alegria, que a cura, a restauração, transformação do Senhor esteja agora entrando no lar de cada um dos meus irmãos. Abençoe-os, Deus, não importa qual vai ser a época, qual vai ser a região, Senhor, que eles vão estar ouvindo essa oração, mas que eles sejam tremendamente abençoados. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por estar sendo boca profética do Senhor na vida desses irmãos. Eu quero louvar e bendizer o Teu nome pela vida deles. E o Senhor os abençoe grandemente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Eu já começo esse vídeo profetizando, sabe? Tempos melhores, estações melhores para você, coisas muito preciosas acontecendo na sua vida. Eu também peço e profetizo que aquelas promessas que Deus já revelou para você, que Ele tem para sua vida, que esse seja o tempo, que você esteja madura o suficiente, que você esteja pronta, sabe, para estar recebendo que você tenha alcançado a maturidade para estar recebendo a promessa, a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu quero dar as boas-vindas a todos que já são inscritos no canal e também aqueles que vão se inscrever futuramente. Não perca tempo, se inscreva nesse canal. Se eu aparecer para você, Deus tem um propósito. Então se inscreva no canal, mas não perca tempo. E eu vou te falar, é de graça, você não paga nada. E não se esqueça de dar o joinha, tá? É uma mãozinha que fica logo assim abaixo, o joinha. E, é claro, compartilhar. Compartilhe com muitas pessoas. Com todas as pessoas que você quer que seja abençoada, que quer que tenha uma vida próspera, uma vida maravilhosa, que quer que seja salva em Cristo Jesus, para ouvir a palavra. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ok? Vamos então? O texto que a gente tocou, minha Bíblia aqui, ó, minha Bíblia, que eu manipulo bastante, que eu mexo bastante. Ela já está bem velhinha, mas é uma Bíblia que assim, que eu estudo, que eu marco. Tenho outras, mas essa é uma das minhas preferidas. O salmo que a gente vai ler hoje é o Salmo 46. Esse salmo, ele é muito lindo, ele é muito interessante. E ele é muito poderoso. Ele é poderoso para você fazer, sabe como? Para você fazer orações com ele. Para você ler ele em voz alta na sua casa. Meus irmãos, ele é maravilhoso. Eu tenho duas experiências, pelo menos duas que eu tô lembrando agora, deve ter mais. Mas pelo menos duas experiências, eu quero contar para você aqui nesse vídeo, duas experiências que eu já tive de respostas poderosas em cima desse salmo aqui. Olha, o Salmo 46, versículo 10, nós vamos ler, ele não é muito grande não, ele tem 11 versículos, mas nós vamos ler apenas 2 versículos. E nós vamos contextualizar e tirar uma lição da nossa vida, que é o mais interessante que tem. O versículo 10 diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O 11, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Engraçado que no vídeo de ontem, eu me lembrei que no vídeo de ontem, o convite do Senhor foi: venham a mim. Lembra? Lá em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Hoje, ele diz para você assim, ó, para uma alma que está inquieta, para uma alma que está em guerra, em crise, ele diz assim: aquietai-vos. Aquieta-te, alma. Fica em silêncio, fica tranquila. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus que agi lá na época em que os assírios, porque o contexto desse texto aqui, desse salmo aqui, foi escrito nesse contexto, quando os assírios cercaram Jerusalém, e provavelmente foi no reinado do rei Ezequias. E aí eles compuseram essa canção, que era em forma de canção, né? De canções. Os salmos eram escritos. E esse salmo foi escrito. E eu anotei uma frase que eu achei muito interessante, que eu tirei da minha Bíblia de estudo, que diz assim, ó: o salmista expressou sua calma confiança na habilidade de Deus para o salvar. Deus tem habilidade suficiente para nos salvar. Ontem eu perguntei para vocês assim, escreva para mim, se você conhece alguém que seja capaz de dizer para você assim, ó: vinde a mim, que eu vou ressignificar a sua vida, que eu vou tranquilizar a sua vida, que eu vou te dar resposta, que eu vou caminhar com você, que eu vou ensinar pra você, que o que eu passo pra você não é pesado, não é difícil. Falei sobre isso. Agora hoje eu vou te perguntar, você conhece alguém, um líder, por mais que ele seja mais poderoso, uma nação mais poderosa nessa terra, pode chegar pra você e dizer isso? Aquieta-te, alma. Aquieta. Eu sou Deus. Eu posso aquietar as guerras que você está passando, que você está vivendo. Eu tenho as minhas, meus irmãos. E eu sei que cada um de vocês tem, cada uma na sua proporção,
vive as suas guerras. Então, o contexto, apesar desse contexto, do contexto desse texto ter sido para uma nação em si, e o Senhor diz, aquietar e saber que eu sou Deus, Ele está falando para as nações, vocês têm se levantado contra o meu povo. Vocês têm armas poderosas, têm isso e têm aquilo outro, mas eu não estou nem aí, eu sou Deus. Eu posso dar uma palavra, fazer um gesto, e eu acabo com todas essas situações, todas essas guerras. Então, assim, nações se levantam, reinos se levantam, mas basta Deus olhar, fazer um gestozinho, e Ele acaba com isso tudo. Então, esse Deus que acaba com guerra nas nações, quando Ele quer, no tempo que Ele quer, segundo o propósito dEle, não pode acalmar a minha alma inquieta, a sua alma inquieta? Basta a gente acreditar. Eu vou contar para você dois pedacinhos, duas experiências que eu tive nesse Salmo 46. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, e meu filho nasceu com menos de 8 meses, e ele nasceu com menos de 1 quilo. Com menos de 1 quilo, não, minto, me desculpa, com menos de 2 quilos. Ele nasceu com menos de 2 quilos. Se eu não me engano, foi 1,8 kg alguma coisa. Então, ele ficou internado por prematuridade. E eu fiquei como? Quando eu tive alta do hospital, sem levar meu filho para casa, eu fiquei muito mal. Eu podia ficar no hospital o dia inteiro com ele, ali que ele foi na incubadora, teve que ficar ali, tomar muitas medicações. Ele também fez muitos exames por causa da má formação dele. Eu já contei um pedacinho aqui para vocês, uma hora eu conto com mais detalhes. E eu voltava para casa sem o meu filho. Olha, eu tinha pesadelo, eu chorava, eu chamava por ele. Era muito difícil. Eu e o pai dele, a gente assim, não sabia o que fazer. Quem é mãe aqui, quem é pai, né, que o filho nasceu num contexto como esse, e você vai para casa, sabe, todo mundo perguntando, ué, cadê o seu filho? Você não saiu daqui para ter uma criança? Como você não? Aí você tem que explicar, né, e eu muito chorosa, a família apoiando e tudo, mas não adianta, a gente fica desse jeito. E eu me lembro que eu recebi uma visita de uma diaconisa da minha igreja na época, isso foi em 2002, e ela disse para mim o seguinte, olha, meu filho, então, assim, sabe, com dificuldade de ganhar peso, não estava mamando direito, aquela coisa toda de uma criança prematura que tem essas implicações todas. Então, ela falou para mim o seguinte, olha, você pega a sua Bíblia, a partir de amanhã, quando você voltar para o hospital para visitar e ficar com seu filho, você vai abrir a palavra, a Bíblia, no Salmo 46, você vai entrar naquele hospital, você vai entrar, vai vestir aquela roupa que tem que vestir, né, para entrar no lugar onde os bebês estão, fazer a higienização toda, você entra com a sua Bíblia, você chega diante da incubadora que teu filho está e você lê o Salmo 46 para ele, ministra o Salmo 46 para ele. Meus irmãos, no outro dia, eu fiz exatamente o que ela falou. Eu entrei naquele centro cirúrgico, no CTI onde ele estava, na incubadora, com a Bíblia aberta, na época não era essa, lógico, era uma Bíblia pequena que eu tinha, eu entrei lá, falei com ninguém, quietinha, fui aonde ele estava diante dele, abri a Bíblia e comecei a ler. Ele abriu os olhos e ele olhou para mim. E eu lia para ele. Eu lia, eu ministrava, e ele olhava para mim com aquele olhinho assim, muito espertinho, pequenininho, mas com aquele olho olhando para mim, e eu lia aquele salmo para ele. E no outro dia eu lia aquele salmo para ele. Todos os dias eu ia para o hospital e lia o salmo para eles. E meus irmãos, e eu só ia recebendo notícia boa. Chegava lá as enfermeiras, as médicas, olha, o Alexandre está de parabéns. Ele está ganhando peso. Cada dia que eu chegava, ele tinha ganhado um pouquinho de peso, tinha ganhado um pouquinho de peso. E elas falavam para mim, olha, ele está chorando de fome. Olha, o leite que você deixou essa noite não foi suficiente, ele mamou e chorou de fome, e eu tinha que deixar mais leite para ele, e ele foi ganhando peso, e não demorou muito. Meu filho pôde voltar para casa, ele voltou para casa com 2,1 kg. Mas, como eu tinha uma rede de apoio, né, comigo, então ele voltou para casa com esse peso. Graças a Deus, meus irmãos, foi uma bênção, uma experiência muito grande. E uma outra experiência foi em 2019. Em 2019, meu filho começou sentindo uma dor numa determinada parte do corpo, e eu tive que ir para emergência com ele. Eu saí de casa para emergência com ele. Antes eu falei assim, nós vamos orar. Oramos, né, colocamos diante do Senhor, para o Senhor abre as portas, leva a gente e tal. Quando eu cheguei lá, eles diante daquela situação toda, fizeram os exames e tal, ele falou assim, olha mãe, essa situação do teu filho, nós vamos ter que transferir ele para um outro lugar, ele vai ter que passar por um procedimento. Talvez seja uma cirurgia. Claro, né, meus irmãos, como que eu fiquei? Tremi na base, né? Mas ele é confiante, falei, bem, eu orei quando saí de casa. Se é isso que o Senhor está dizendo que vai acontecer, eu estou na mão dele, isso vai acontecer. Fomos transferidos numa ambulância para um outro hospital que fazia cirurgia, esse hospital não fazia. Então eu tive que vir para um outro hospital, avisei a família, e avisei o pai dele e fomos para o hospital. Chegou lá, os médicos se reuniram, conversaram comigo, disseram para mim que realmente, naquele caso, teria que ser sim um procedimento cirúrgico, no centro cirúrgico e tudo mais. E que iríamos pedir a Deus, né, que tomara que ele não precisasse perder o tal órgão onde ele ia, né, fazer o procedimento. E aí, né, mais uma vez, o coração apertado, mas confiante. E no outro dia eu fui com ele para o centro cirúrgico, fui até a porta do centro cirúrgico com ele, a médica falou, mãe, fica tranquila, daqui a pouco eu devolvo o seu filho, tá? Bem, tomara a Deus que não precise, né, retirar, nós vamos olhar direitinho como é que tá, e só depois, só mesmo no centro cirúrgico, vendo a situação que nós vamos saber se vai ou não perder esse tal órgão. E aí eu voltei pro quarto, peguei a Bíblia, me ajoelhei e falei, eu só vou levantar de joelhos daqui dessa cama, desse quarto, quando a médica voltar com a notícia. E aí ele abriu no Salmo 46.
e lia o Salmo 46. E chorava, e orava, e lia o Salmo 46. E chorava, e orava, até a médica vir. E a família, claro, dando todo apoio, orando, pedindo, clamando, até que eu escutei bater na porta. Bateram na porta, e aí, né, a gente toma aquele susto, e quando a médica que operou ele abriu a porta, meus irmãos, ela já abriu sorrindo, porque ela sabia que tinha uma mãe ali aflita esperando pelo resultado. E ela viu que eu estava de joelhos, com a Bíblia aberta, e ela falou: mãe, o Alex está ótimo, não precisou retirar, tá? Foi feita cirurgia, correu tudo bem. Gente, você que já esperou um parente sair de um centro cirúrgico, você sabe muito bem a sensação do que eu estou te contando, não é mesmo? Então, assim, foram duas experiências que eu tive marcantes nesse salmo. Então, assim, no Deus, né, que eles confiaram nesse salmo, foi no mesmo que eu confiei. E o Senhor, mais uma vez, me deu a resposta. O Senhor, mais uma vez, operou grandemente na vida do meu filho e na minha vida, de toda a família, que ficou muito feliz. Eu profetizo, eu declaro que você ore em cima desse salmo, que você declare esse salmo sobre qualquer situação que você esteja vivendo, e Deus vai operar na sua vida como Ele operou na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Eu tenho experiências nesse salmo, mas eu tenho experiência em vários outros textos da tua palavra. Eu quero agradecer pela sua palavra, porque ela é viva, ela é viva. Ela foi escrita há tantos anos, mas ela é viva, Senhor, nos nossos dias. E eu posso aplicar, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu profetizo que os meus irmãos vivam experiências com passagens bíblicas, Senhor, na vida deles. No nome de Jesus eu te peço, se tem alguém internado, que o Senhor dê alta para ele e volte para casa bem. Senhor, se tem alguém doente, eu profetizo a cura sobre a vida dele. Senhor, alguém com dor, eu profetizo que essa dor saia no nome de Jesus. Aquele que está precisando de salvação, restauração, transformação nas suas vidas, que eles tenham essa experiência, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. É o que eu profetizo, é o que eu declaro na vida dos meus irmãos, agora e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigada por ter ficado até esse momento. Muito obrigada por você estar curtindo, ouvindo e curtindo. E que você possa mandar para muitas pessoas e que você possa, e você que não se inscreveu ainda, que não é inscrito, se inscreva no canal. Até ao nosso próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Fica com Deus.